Eu te dou aviso no chat aqui, tá? No qual chat aqui do ladinho? Tá entrando, pode entrar. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Quem está por aí, vai me dando um oi para eu saber que tem gente por aí me escutando. Por favor, coloquem no chat o nome de quem vai chegando para eu poder saber quem está por aí. Para eu saber quem são os meus conhecidos, os meus amigos, os meus clientes. Gabriel, eu ainda não te vejo e não vejo ninguém. Tá entrando por aí, Gabriel? Tu tá vendo? Então escreve no chat para eu ver como é que fica. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar de consumo consciente. Vou dar mais uns minutinhos para ver se a gente está usando uma ferramenta nova. Então, eu estou aprendendo aqui para ver como é que ela funciona e principalmente para eu ver a interação de vocês. Porque na outra, pelo menos, eu consigo ver. Nessa daqui, eu não estou conseguindo ver, pelo menos, as pessoas que estão por aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá aqui! Olha só, a pessoa da tecnologia vai aprendendo todos os dias, né? Como é que lida. Acabei de achar vocês. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Lélia. Isso, né? Isso daí. Que bom, obrigada pela presença. Vamos falar de um assunto muito importante hoje, que é a questão do consumo consciente. Eu achei muito oportuno falar a respeito disto, porque a gente está vivendo um momento de constante transformação. Deixa eu arrumar meus microfones aqui. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão escrevendo no chat que eu vou olhando e, na medida do possível aqui, eu vou respondendo. Então, eu quero falar com vocês hoje a respeito dessa questão do consumo consciente, porque a gente está num momento muito ímpar da nossa vida, né? Quem de nós imaginava que um dia a gente ia sair todos mascarados na rua? Eu acho muito estranho isso. Realmente eu fico olhando para as coisas e acho muito estranho. A gente, quando entra no estabelecimento, num restaurante, a gente não sabe nem direito como é que a gente vai se comportar. De vez em quando eu vou olhar para a minha lista aqui, porque eu trouxe algumas coisas muito pontuais, porque senão depois um assunto acaba puxando o outro, e aí às vezes pode fugir algumas coisas que são importantes que eu quero passar para vocês, tá? Então digam para mim aí, o seu nome, a sua profissão e a cidade que você está falando para gente, para eu ver mais ou menos o nível do público que está aqui comigo, tá? Deixa eu ver, boa tarde a Lélia, boa tarde a Rosana, boa tarde o Fabiano, que eu já disse. Isso daí, então tá bom. Então, se por um lado, a gente tem os empresários completamente aflitos, né, que não sabem nem se o seu negócio vai existir amanhã, tendo que se reinventar, pois essa pandemia trouxe para nós uma urgência muito grande. Coisas que a gente achava que ia fazer em 10 anos, a gente teve que fazer em 1, 2 meses para poder se adaptar e para poder viver, né? Para poder criar uma nova realidade para nós, que a gente possa principalmente sobreviver, eu diria assim. E até para aqueles que tinham, por exemplo, uma situação muito confortável, de renda passiva, de aluguéis, até mesmo essas pessoas que tinham uma situação financeira muito confortável, até para elas o bicho pegou, né? Até para elas as coisas realmente tiveram que ser analisadas. O que acontece? Se de um lado a gente tem esses empresários não sabendo se vão ter o seu negócio amanhã, por outro lado a gente tem todos os consumidores. E aí a gente pega e observa o seguinte, todo esse tempo que a gente ficou em casa fez com que gerasse uma ansiedade muito grande na gente.
E conforme a gente vai podendo sair para a rua, e a gente observa isso principalmente olhando para o comportamento de outros países que já estão tentando retomar a vida, retomar o comércio, essas coisas todas, a gente observa o seguinte, que existe uma sede muito grande pelo consumo. Mas como é que se comporta isso? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? É bom para quem? É ruim para quem? Né? Qual é a ótica que a gente tem que olhar em relação a isso? Então, a gente tem que olhar para a nossa ótica. Se eu sou um empresário, talvez isso possa me beneficiar. Mas se daqui a pouco eu sou uma pessoa, sou o consumidor, eu tenho que ver de como é que isso vai me afetar, né? Porque as nossas casas, elas estão cheias de coisas. A gente continua tendo os mesmos utensílios, a gente ainda tem as nossas roupas, a gente tem todas as coisas que a gente realmente precisa para poder viver, né? E eu observo, assim, que ficar todo esse tempo em casa fez também a gente avaliar que muitas coisas que a gente achava que eram indispensáveis, a gente pode realmente viver sem elas, né? Por exemplo, a gente tem profissionais liberais que eu estou vendo aqui, e tem também pessoas que têm um salário fixo, ou seja, tem aquelas pessoas que têm um salário já certo para receber no final do mês, e esse certo já não é mais certo, porque se o próprio governo está tendo problemas, imagina o que sobra para os empresários. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Se vocês tiverem pergunta, vão fazendo aí para mim, que eu vou encaixando aqui. Oi, Ana, tudo bom? É bom que vocês vão me fazendo perguntas, porque aí a minha conversa ela não fica muito monótona, tá? Então, eu quero saber se vocês estão loucos para sair de casa. Vocês estão loucos para sair de casa? E eu digo para vocês assim, o dia que, digamos, não é dizer voltar, a vida voltar ao normal, porque eu acho que aquele normal que nós conhecíamos, ele já não existe mais, né? Mas, assim, a partir do momento que dizer assim, já pode sair, já pode fazer isso, eu vou dizer para vocês que a primeira coisa que eu vou fazer é nadar. Eu preciso urgentemente voltar a fazer atividade física, porque todo este tempo que a gente fica em casa, né, assim, tem muitas pessoas que atacam a geladeira, que vão para frente da televisão, tem outras que estão aproveitando bastante esse tempo e estão estudando, estão adquirindo novas competências, porque isso realmente é uma coisa muito importante. Então, eu quero saber de vocês, qual é a necessidade urgente de saída que vocês têm de casa? É para fazer o quê? É para comprar alguma coisa? É para ver alguém? É para ir no parque? É para ir aonde? É para pegar o avião e viajar? O que é? O que vocês estão com vontade, assim, que tá difícil de segurar aquela vontade, assim, de realmente sair e fazer isso? Isso é muito importante, que a gente vai analisando muito os nossos desejos e as nossas necessidades. Eu vou falar bastante aqui dessa questão deste conceito, que é muito importante, do que é realmente um desejo e o que é uma necessidade. A partir do momento que a gente consegue controlar mais os nossos desejos e atender mais às nossas necessidades, a gente consegue ter muito mais equilíbrio e buscar as coisas que realmente a gente quer, né? Buscar um equilíbrio financeiro, buscar um trabalho de qualidade, buscar cuidar da saúde, observar como é que é o nosso comportamento na nossa sociedade, se a gente está contribuindo com ela, né? Que mundo que a gente vai deixar para os nossos netos, para os nossos filhos. Então, isso são coisas muito importantes que realmente impactam a nossa vida, o nosso comportamento, né? Deixa eu ver. Ó, a Ana está dizendo que está louca para sair, né? Ó, deixa eu ver aqui mais. Rever os familiares. É verdade, ainda bem que a gente tem a internet que nos ajuda bastante. Meu filho mais velho já está morando na Austrália, acho que já deve ir para 5 anos, mais ou menos. Então, eu já estou bastante acostumada com essa questão de usar a tecnologia para se ver.
mas realmente a gente precisa rever os familiares, principalmente as pessoas que são mais velhas, pai, mãe, etc, né? Eu vou falar bastante aqui, ó, que a gente precisa, por exemplo, olha só, vocês acham que vocês tiveram diferença do cartão de crédito de vocês? Vocês terem que ficar em casa esses meses, fez com que a fatura do cartão diminuísse? Ou mesmo o limite usado lá no cheque especial? Porque se eu estou proibida de ir a restaurante, se eu estou proibida de ir no salão de beleza, de comprar qualquer coisa, que sempre a gente caminhando pelas avenidas, pelos shoppings, a gente sempre volta com uma sacolinha para casa, deu algum impacto aí na questão de diminuir a fatura do cartão? Porque tem pessoas que realmente estão numa situação financeira complicada, mas outras não. Outras têm, como eu disse, um salário, tem uma empresa que está bancando um rendimento fixo, tem alguns investimentos. E aí eu observo uma coisa que eu sempre ouvi, eu sempre falei para as pessoas, que nós precisamos ter a reserva de emergência. E aí as pessoas dizem para mim que não tem dinheiro, que não tem como cortar nada. E agora, como é que aconteceu isso de ter que cortar, não é nada, mas de cortar tudo, tá? De ter, que a gente foca muito mais na questão da alimentação, que é a única coisa que a gente sai e que realmente vai comprar. É a questão daquelas coisas muito básicas e emergentes, que são a alimentação e remédios, esse tipo de outra coisa. E a fatura de cartão de crédito? Será que o quanto que ela diminuiu, e eu acho que ela diminuiu bastante, né? Para alguns ela deve ter diminuído até 20%, 30%, e aí eu observo que aquele valor que eu sempre falei que precisava fazer para a reserva de emergência, daqui a pouco ele surgiu, ele apareceu, ele realmente se tornou disponível, uma coisa que as pessoas diziam o seguinte, que não tinha como cortar nada, era impossível fazer uma reserva de emergência. Então, avaliar o nosso consumo é muito importante. Estar próximo das nossas despesas, conhecer o nosso padrão financeiro, é o que vai nos dar uma inquietação muito grande de querer mudar, de querer ajustar as contas, né? Principalmente por essa questão que eu digo que nós não sabemos amanhã. Oi, Claudinha, né? Nós não sabemos amanhã. Então, como é que a gente vai sair por aí comprando roupas novas para o inverno? Como é que a gente vai sair por aí consumindo determinadas coisas se tu não sabe se amanhã o teu emprego está garantido, né? Sabendo que, tipo, tu vai ter que te reinventar, né? A gente vai ter que se reinventar para poder trabalhar, porque a gente não sabe se vai ter emprego amanhã. Emprego, eu não sei se vai ter. Trabalho, eu sei que vai ter. Mas para atender este trabalho, eu vou ter que ter essas habilidades e essas características deste novo profissional que o mercado está exigindo. E o quanto do tempo que tu investiu nesta quarentena para adquirir essas novas habilidades? Para te transformar nesta pessoa que o mercado está exigindo hoje, de ser autogerenciável, de tu mesmo conseguir gerenciar as tuas tarefas, porque aqui a gente tem uma mudança de paradigma enorme, né? Hoje, as pessoas estão acostumadas a vender o seu tempo, e agora as pessoas vão ter que vender o seu trabalho. Ou seja, ela vai ter que vender o seu conhecimento e as suas habilidades. Ela vai ter que entregar alguma produtividade para poder ter algum retorno. E isso muda radicalmente as relações de trabalho que a gente tem até então. Olha só, a fatura do meu cartão de crédito reduziu 70%. A minha também. A minha reduziu um monte a fatura do meu cartão de crédito. E aí agora, e como é que a gente olha para isso e qual é o saldo positivo, qual é a análise positiva que a gente tira em relação a isso, do tipo assim, nossa, mas se a minha fatura reduziu 70%, realmente se eu me organizar e se eu fazer uma análise detalhada do quanto eu estava gastando, eu posso realmente criar a minha reserva de emergência.
porque é isso que vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Oi, Angélica, minhas colegas do NUME aqui me prestigiando, né? Em 2008, quando teve a crise, eu perdi bastante clientes. Eu tenho uma empresa de TI há mais de 20 anos, foi 98, 99, por ali que eu comecei a trabalhar na área de TI. E lá em 2008, que a gente está falando de 12 anos atrás, eu perdi bastante clientes naquela crise. E o que me sustentou de verdade foi os meus 10% que eu guardo como reserva para fundo de caixa na minha empresa. Então, observa que se eu pegar todo o meu faturamento e identificar que aqueles 10% talvez seja um fornecedor que eu tenha que pagar, se eu mudar o ângulo, eu mudar a forma como eu olho isso, e eu entender que aquilo realmente é um compromisso que eu tenho que cumprir, e reservar este dinheiro, esses 10% ao longo do tempo, ele vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença se tu fizer isso no teu negócio, seja um profissional liberal ou mesmo um empresário, como eu sou, né? Ou na tua vida física. Então, se tu pegar e reservar 10% lá na empresa e 10% na tua física, a gente já está falando de 20%. E isso, ao longo do tempo, com um bom investimento, isso vai te dar uma segurança muito grande. Eu vi e vejo todos os dias pessoas muito preocupadas com a situação que a gente tem passado nos últimos tempos, e eu sou muito solidária com tudo que acontece em relação às pessoas. Mas como eu disse para vocês, primeiro, eu já estava acostumada a trabalhar no home office e no online. Segundo, eu já tenho este conceito desta reserva que precisa ser feita dos 10%. E isso me dá um lastro e uma segurança para eu poder assimilar com tranquilidade quando vários e vários telefonemas e e-mails que eu tenho recebido dos meus clientes dizendo: vou cancelar o contrato porque eu não sei como é que vai ser amanhã, porque o meu negócio já não sei se vai existir. Então, isso acontece. Eu também, vou dizer para vocês que eu acho que devo ter acho que quase 50% dos meus contratos fixos desde que iniciou a pandemia, né? Mas eu estou fazendo alguma coisa, ou seja, eu estou procurando novas tecnologias, eu estou procurando novas habilidades, eu como profissional, para que eu possa realmente me reinventar. E isso me dá uma tranquilidade de saber que a reserva financeira que eu tenho, ela me possibilita fazer este movimento com tranquilidade. Uma das coisas que às vezes as pessoas me perguntam é o seguinte: qual é o valor ideal de uma reserva financeira que eu devo ter? O ideal é que tu tenha de 3 a 6 meses um valor de reserva financeira, de acordo com o teu custo. Então, tu tem que saber qual é o teu custo mensal, e aí tu vai pegar esse valor e vai multiplicar por 3. Se tu quiser ter uma reserva de emergência, como o próprio nome diz, ou de 6 meses, se tu quiser realmente ficar tranquilo, né? É claro que um valor desse a gente não junta de um dia para o outro. E aí eu vou trazer esses conceitos agora do consumo consciente, para que vocês possam pensar em adotar novos comportamentos, para que este dinheiro comece a aparecer mais, e aí sim tu tenha condição de ver o dinheiro e fazer ele aparecer mais. Deixa eu ver aqui. Então, já falei da crise. Eu não sou do tipo de especialista que fica dizendo para as pessoas que tem que cortar o cafezinho. Não. Eu acho que não, até porque eu adoro um cafezinho também. Adoro sentar e comer um cafezinho com um bolo, um doce numa confeitaria, né? Mas eu acho que a gente precisa, é muito mais fácil a gente investir em adquirir novas habilidades, porque com novas habilidades tu tem condição de gerar rendas extras, né? Então tu não pode, em hipótese alguma, se tu pensa em algum momento em ter liberdade financeira na tua vida,
tu tens que entender que não é com uma renda que tu vai fazer isso. Tu precisa ter mais de uma fonte de renda. Então, isso é uma coisa muito importante. E como é que eu vou adquirir novas fontes de renda? Desenvolvendo novos produtos e novos serviços de acordo com as minhas habilidades. Se hoje essas minhas habilidades, elas não me permitem isso, eu preciso adquirir elas. Eu preciso adquirir novas habilidades para que eu consiga, então, aos poucos, ir conseguindo gerar outras fontes de renda. E, de preferência, que esta renda seja renda passiva, ou seja, aquelas rendas que trabalham por mim. É eu colocar o dinheiro trabalhar por mim. Porque aí, porque às vezes, por exemplo, eu tenho uma projeção, hoje eu trabalho final de semana, trabalho à noite, mas isso é um planejamento que eu estou fazendo. A partir sei lá, a partir dos meus 50 anos, eu não sei, daqui um tempo curto, inclusive, eu vou parar de fazer isso. Mas eu vou parar de fazer isso porque eu construí um caminho, eu construí um planejamento que me permite fazer isso. Mas eu entendo que se eu quiser ter mais renda, se eu quiser não colocar todas as cestas, todos os ovos na mesma cesta, eu preciso ter diversificação. E para isso eu preciso ter outras habilidades. A minha formação de analista de sistema, por exemplo, me deu uma habilidade, né? Me mostrou que eu poderia, por exemplo, através de um controle de finanças, porque eu sou uma pessoa que eu gosto bastante dos controles, e eu observei que eu poderia ensinar isso para as pessoas. Então, eu desenvolvi ferramentas que ajudam as pessoas a enxergarem para onde elas estão, como que elas estão gastando o seu dinheiro. E a partir desse reconhecimento dessas informações, é que a gente consegue fazer os ajustes necessários e tomar melhores decisões. Porque aquilo que a gente não conhece, aquilo que não se mede, não se controla, né? Então, isso é muito importante, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Uma das coisas que, às vezes, as pessoas, elas iniciam até um processo de coach financeiro comigo, né, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que eu estou falando para as pessoas aqui, achando que todos vocês me conhecem, né? Mas eu acho que tem pessoas que não me conhecem. Então, deixa eu falar rapidinho, que eu devia ter falado lá no início, mas tudo bem. Eu sou analista de sistema por formação, tenho uma empresa de TI há 20 anos, há mais de 5 anos eu fiz uma formação em coaching, sabendo que eu estava fazendo um planejamento para que eu pudesse ter uma segunda renda, né? Lá no início foi bem complicado, mas hoje eu já consigo visualizar esses frutos, essas coisas. Por quê? Porque a partir deste conhecimento, eu já consegui, por exemplo, desenvolver uma ferramenta, desenvolver um aplicativo, uma ferramenta, e através dela eu consigo ter renda passiva. Então, eu olhei para as minhas habilidades de ser controlada, de ser detalhista, de ser organizada, e fiquei me perguntando durante algum tempo, durante um tempo onde eu trabalhei bastante o meu autoconhecimento, como é que eu poderia usar essas minhas habilidades para gerar outras rendas? E eu fui descobrindo ao longo do caminho que se eu ensinasse as pessoas a fazer aquilo que eu faço muito bem, e o que é que eu faço muito bem? É organizar as minhas finanças, elas teriam informações, e através dessas informações elas pudessem fazer uma mudança na vida delas. Quando as pessoas, elas dizem um basta para a vida financeira, que muitas vezes está um caos, porque vai levando, vai deixando, aí quando está um caos, quando a situação está insuportável, aí realmente a gente resolve procurar um profissional. É como se fosse aquela doença, aquela bolinha que aparece, que a gente, não é nada, não é nada, não é nada. Aí quando ela cresce, fica cabeluda, fica escura, a gente vai no médico e descobre que é um câncer. Aí a gente para tudo, e vai lá e toma uma atitude. Em relação à vida financeira das pessoas, é mais ou menos assim que acontece. Aí quando elas tomam esse baque, né, que elas estão endividadas, estão com o nome sujo, não conseguem mais dormir, já tem que recorrer aos calmantes para conseguir ter um pouco de equilíbrio e de paz, elas procuram um profissional
que pode ser um coach financeiro, né? Existem outros profissionais, mas elas procuram o profissional achando que o profissional vai dar para ela uma pílula mágica que ela vai tomar e a partir de amanhã ela vai se tornar uma outra pessoa. Ela vai começar a anotar as despesas, ela vai começar a fazer pesquisa de preço, ela vai começar a conversar com as outras pessoas para saber algumas dicas, por que algumas pessoas têm uma vida equilibrada e as outras não. E aí elas começam a fazer mudanças radicais na vida dela. Mas tudo que é radical não dura por muito tempo. A gente pode observar pelas dietas radicais que elas não têm uma efetividade. A gente pode observar por tantos outros comportamentos que quando as pessoas pegam e têm um comportamento muito radical, ele realmente não funciona. É o que normalmente a gente chama do fogo de palha, né? A gente vai com aquela motivação imensa, e aí depois, quando a gente vê, mas eu vou ter que mudar tudo isso, vou ter que fazer tudo isso, aí esmorece, e aí acaba abandonando os processos, as indicações que este profissional que já estudou, que está muito tempo nessa área e sabe exatamente o que funciona, o que não funciona, ela acha que aquilo não cabe dentro da sua rotina e acaba abandonando. Então, eu sugiro que as mudanças, elas têm que ser feitas de uma forma gradativa, né? Primeiro, tu precisa reconhecer que tu tem um problema. E qual é o problema que tu tem? Primeiro, eu posso, daqui a pouco, ter um problema de não ter uma reserva financeira, que isso pode me gerar tantos e tantos outros problemas, como alguém que fica doente que eu preciso socorrer, o carro que estraga e eu não tenho como arrumar, mesmo na nossa casa a gente tem muitas despesas, porque a única coisa que a gente tem certeza de verdade é que os imprevistos vão acontecer. A gente não sabe se é daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, mas eles vão acontecer. E mesmo sabendo que eles vão acontecer, daqui a pouco acontece uma pandemia, como aconteceu, que estava completamente fora do radar de qualquer um de nós. E aí, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente migra? Como é que a gente passa por este processo de adaptação de uma forma que seja menos traumática? Porque traumática ela vai ser para todos nós. Para alguns vai ser mais traumático na área financeira, para outros vão ser mais traumático na área profissional, mas algum impacto em alguma coisa eles realmente vão ter. Pessoal, vão me fazendo perguntas para eu ver se vocês estão comigo. Vocês acham que está fazendo sentido isso que eu estou colocando para vocês? Bom, então assim, ó, dessa questão que eu estou falando de que a gente não pode fazer mudanças radicais porque elas não são efetivas, eu quero trazer para vocês um conceito de ter uma vida mais minimalista, ou seja, uma vida mais simples, adotando algumas ações, mudando alguns tipos de comportamento, para que a gente não precise ficar tão refém desta questão do dinheiro, desta questão do autoconsumo, de precisar consumir para fazer parte de um grupo, para fazer parte de uma sociedade que nos impõe tantas coisas, né? Existem muitas formas e muitas coisas que a gente pode fazer para adotar esse tipo de conceito, de um conceito de uma vida mais simples, de uma vida mais minimalista, por exemplo. Eu separei algumas dicas aqui para vocês, e aí vocês vão, como é que se diz, vão trocando ideias comigo aí, porque tem muitas coisas que cabem na nossa vida e tem outras que são muito estranhas. Por exemplo, para muitas pessoas, trabalhar em casa com o filho, com o marido, com todo mundo junto, era uma coisa impossível, mas teve que acontecer, né? Para muitas pessoas, achavam que era completamente... que precisaria ter muitos e muitos conhecimentos para poder usar a tecnologia para poder trabalhar. E descobriram que não, que existem muitas e muitas ferramentas que são simples de usar e que são gratuitas, né? E que então a gente, às vezes aquilo que a gente pinta como um monstro, na verdade é porque nós mesmos estamos fugindo e a gente não quer muito encarar aquela mudança.
Porque para nós já está confortável, a gente já aprendeu como é que faz. E faz de olho fechado e faz sem pensar. Né? Então fica muito mais fácil. Ivete, querida, minha cliente, minha amiga, deixa eu ver o que a Ana disse. É verdade, uma vida minimalista é muito melhor. Olha só, uma das coisas que eu posso fazer usando esse conceito de ter mais consciência em relação ao meu consumo é, por exemplo, fazer compras por atacado, né? Mas para eu poder fazer compras por atacado, eu preciso conhecer o meu consumo. Eu preciso saber quantas latas de azeite eu uso por mês, né? Eu preciso saber qual é o meu consumo de papel higiênico, porque aí eu vou saber, por exemplo, quando que um preço está barato e eu posso comprar um determinado item para 3 meses. E eu posso conversar com 2, 3 pessoas que são próximas a mim, desculpe, e posso, por exemplo, combinar de ir a cada 2, 3 meses ir num atacado e fazer essa divisão, comprar, mas eu não vou, Érica, comprar uma caixa de azeite com 12 litros de azeite. Ok? 12 litros de azeite, daqui a pouco para ti é muito. Mas se tu tem um consumo de 3 latas e daqui a pouco tu arruma uma amiga que quer dividir essa ação junto contigo, isso já fica muito mais fácil. Tu pode, por exemplo, às vezes a gente tem pai, tem mãe, tem outras pessoas muito próximas que a gente pode adotar este tipo de comportamento. Ah, mas é ruim, é muito chato. Eu gosto de ir no Zafari, porque o Zafari lá tem gente para carregar, tem gente para isso, né? Ok. Mas todo conforto, ele tem um custo. E a questão é, eu estou disposta a pagar por esse custo? Se eu estou disposta, tudo bem. Aí o que acontece? Aí a gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter que ter menos disponibilidade, daqui a pouco a gente pode até muitas vezes comprometer a nossa saúde. Então, se tu começar a fazer pequenos ajustes na tua rotina, como, por exemplo, descobrir qual é o dia ideal para eu ir no supermercado, comprar mais nas feiras, comprar nos dias certos da promoção, tudo é uma questão de organização. Aí as pessoas dizem assim para mim, eu não tenho tempo para isso. Ok, tu pode não ter tempo para isso, mas a gente tem tempo para aquilo que realmente é importante para a gente. 2 coisas que eu ouvi sempre durante todo o tempo que eu trabalhei nessa questão da área financeira. Eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. Né? Tempo e dinheiro nós não temos para aquilo que não é importante para a gente. Ou seja, aquilo que de um jeito ou de outro eu acabo resolvendo. Não nos afetou o suficiente para que a gente possa tomar uma atitude em relação a isso, tá? Outra coisa, muitas pessoas vivem em condomínios, vivem em bairros que conhecem várias pessoas. Por que a gente não pede emprestado as coisas? Por que eu vou comprar uma furadeira se eu vou usar a furadeira 2 vezes ao ano, se usar? Se daqui a pouco eu tenho um vizinho que adora mexer em tudo, que tem todas as ferramentas possíveis e imaginárias, por que eu não peço a furadeira do vizinho e daqui a pouco faço uma retribuição para ele, dando um bolo lá, de repente, como retribuição, né, como um agradecimento? E aí tu consegue, e tu também abre esta possibilidade dessa troca ser cada vez maior. Para as pessoas que moram em condomínios, principalmente, eu acho que até os condomínios deveriam começar a dispor deste tipo de coisa. Mas isso precisa partir dos moradores, né? Isso precisa partir dos moradores. Então, 10 dessas dicas que eu vou falar estão rolando aqui para depois, se vocês quiserem, anotar. Ó, a Cláudia está dizendo que fez... Ó, que ela fez essa mensuração aí em relação ao sabão em pó e ela descobriu algumas coisas. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer o nosso consumo. Nós não conhecemos o nosso consumo e a gente precisa conhecer, porque aí a gente consegue comprar de uma forma muito mais racional. A gente consegue, por exemplo, aproveitar as promoções, né? Uma outra coisa que eu quero pegar um gancho aqui é o seguinte, é o cartão de crédito. O cartão de crédito tem que usar ele como um aliado, como uma ferramenta para ti. Quando que eu devo usar o cartão de crédito? Quando é dia 22, 24,
e daqui a pouco eu estou vendo que tem uma excelente promoção e eu ainda não tenho dinheiro. Então, eu sei que eu tenho o crédito para poder pagar nos próximos dias, né? E aí, assim, o cartão de crédito, ele realmente acaba se tornando uma ferramenta para mim. Os supermercados, normalmente, os melhores dias para a gente ir no supermercado é entre o dia 12 e o dia 28, por aí. Se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão ver que os preços caem consideravelmente nesses dias. E quem tem um cartão de crédito pode, por exemplo, fazer o rancho nesses dias. A gente ganha muita coisa. A gente ganha no preço, que é o principal. A gente ganha que a gente pode fazer as compras com muito mais tranquilidade, pois não tem todo aquele movimento, todo aquele atrolho. Então, é muito melhor e tudo é uma questão de organização. Tem muitas pessoas que ficam esperando lá entre o dia 1º e o dia 5 para poder ter dinheiro para comprar as coisas. Mas por quê? Porque não tem crédito. Mas esse mesmo cartão que pode ser positivo para mim, ele pode ser uma arma também, porque é muito fácil. E quando a gente passa o cartão, a gente não sente. Quando vocês tiverem que comprar um item que é muito caro, e eu digo muito caro, acima de R$1.000, por exemplo, eu sugiro que vocês guardem o dinheiro, que vocês vão guardando o dinheiro para vocês verem o quanto é preciso economizar e juntar para conseguir chegar naquele valor maior. Porque quando tu dá um plástico, é completamente diferente de tu fazer a transação com a espécie. Quando tu pega o dinheiro e tu dá todo o dinheiro, tu dá 2, 3 mil que sai da tua mão e tu parece que tu fica assim, ó, querendo pegar de volta, né? Porque aquele prazer da compra, ele é muito pequeno, ele dura muito pouco, né? Por maior que seja a compra que a gente faz, eu duvido que ele tenha um efeito de mais, por exemplo, de 48 horas. A menos que eu comprei um carro, aí eu fico com o cheirinho do carro, fico namorando, mas é tudo proporcional. Então a gente precisa ter mais consciência quando a gente tem esses custos, tem esses gastos, os valores maiores, né? É preciso a gente fazer este exercício. Tentem fazer este exercício e depois me contem se realmente faz diferença tu passar o cartão que tu não sente nada, porque tu tá num plástico ali, e aí tu te sente até meio poderoso, poderosa. Ai, passa ali, depois eu vejo. Lá na frente eu vejo. Aí vai somando uma parcela, com outra parcela, com outra parcela, e aí quando a gente vê, já virou uma bola de neve. Então, o cartão de crédito é preciso usar com sabedoria. E quando eu for usar o cartão de crédito, eu preciso fazer algumas perguntas. Eu realmente preciso deste item? Eu preciso desse casaco? Quantos casacos eu tenho em casa? Será que eu já baixei todas as roupas de inverno lá para saber quantas roupas realmente eu tenho antes de sair comprando um casaco porque está ficando frio e eu preciso comprar o casaco porque está entrando no inverno? A melhor época para comprar casaco de inverno e botas, esse tipo de coisa, é lá no verão. E eu faço isso e consigo comprar itens de melhores qualidades, muitas vezes até menos que a metade do preço. Porque eu sei que eu posso comprar uma bota no verão, porque eu sei que o inverno vai chegar e eu vou usar ela. E eu não preciso comprar uma bota rosa pink. Eu posso usar cores padrões, cores que eu possa combinar muito mais, né? Isso vai fazer muita diferença no bolso de vocês. E esse dinheiro que sobra aqui, que sobra ali, é o que tu vai conseguir guardar e que tu vai conseguir quitar as dívidas e que tu vai conseguir ter uma segurança melhor, né? Então, é muito importante a gente saber o seguinte: isso que eu tô querendo é uma necessidade ou eu tô simplesmente, como é que se diz, cumprindo um capricho meu, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa determinar o que é uma necessidade e o que é um capricho, o que é um desejo. Nós precisamos começar a dominar os nossos desejos, saber até onde esse desejo vai, porque muitas vezes o que acontece? Se tu tem um desejo hoje, um desejo amanhã, um desejo depois de amanhã, isso acaba virando o quê? Isso acaba virando uma compulsão. Aí tu tá fazendo aquilo muito mais pelo impulso
e por pequenas doses como que se diz, de felicidade, por poder ter adquirido alguma coisa, do que realmente por uma necessidade que tu tenhas. Então, a gente precisa fazer esse tipo de avaliação. Deixa eu ver o que a Ana fala. Faz muita diferença pagar em dinheiro? Com certeza, faz muita diferença. Imagina tu ter que comprar uma televisão, quanto que tu tem que ir lá, ó, guardar o dinheirinho, aí tu fica olhando o dinheiro guardado no envelope dentro de casa. Ai, nossa, demorou tanto para guardar isso aqui, tu vai lá e entrega tudo. Isso faz com que a gente dê muito mais valor para as nossas coisas. Muito mais valor mesmo. Um outro item é o seguinte: por que não reformar e consertar? A gente vive num mundo completamente descartável. Tudo é descartável. As relações são descartáveis, os objetos são descartáveis, e aquilo que se acumula de lixo no mundo, a gente não se preocupa com isso. Isso não é um problema meu. Eu já pago os meus impostos. O governo que resolva isso. Mas a questão se é um problema teu ou não, é que vai afetar diretamente as pessoas que vivem ao teu redor. Hoje, quando eu saio na rua e vejo todo mundo usando máscara, para mim é como se fosse uma viagem ao futuro, de um videozinho que uma vez eu recebi, que todas as pessoas sairiam assim na rua, porque como é que se diz? O ar ele ia estar tão contaminado. Por quê? Por causa do consumo desenfreado que o ser humano tem, da nossa necessidade de ter e ter e ter. E por que a gente quer ter e ter e ter? Muitas vezes não é para ti, é para ti poder mostrar para aqueles que estão à tua volta. Quem é de verdade nós? O que realmente a gente precisa? Quando tu tá em casa, quando tu precisa do quê? Tu precisa das bolsas caríssimas, de 40 pares de sapato? Não, tu anda de roupa simples. Ou seja, quem é a tua essência? O que realmente tu precisa para ser feliz e para te sentir confortável? E essas atitudes vão refletir diretamente no comportamento dos nossos filhos. A gente precisa conversar com as crianças, conversar sobre dinheiro na família e falar isso todos os dias. Para algumas famílias, inclusive, falar sobre dinheiro é proibido. Às vezes as pessoas... O sexo e o dinheiro são duas coisas que são tabus dentro das famílias. Não se pode falar sobre isso. Mas tem que falar sobre dinheiro, sim. E falar todos os dias, e discutir preço, e relacionar as coisas, e fazer comparativos, porque aí vocês vão estar mostrando, tanto para as crianças, para os adolescentes, que realmente existe todo um trabalho para que aquele conforto que hoje que todo mundo desfruta, ele aconteça. Às vezes tem uma pessoa que trabalha na família e que carrega toda esta carga. E é sobre ela que cai todo este peso de ter que dar tudo a todos, sem que os outros simplesmente não saibam como é que as coisas aconteçam. Acontece num passe de mágica, a gente estala os dedos e as coisas chegam até nós, né? Então, precisa sim conversar a respeito de dinheiro. Todos os dias tem que se conversar a respeito de dinheiro, de como é importante guardar o dinheiro, de como é importante trabalhar para realizar os nossos sonhos, porque o dinheiro ele é uma ferramenta que serve para nos proporcionar experiências. E as experiências que ele tem que nos trazer são experiências boas. Agora, quem vai decidir se o dinheiro vai nos proporcionar lembranças boas ou ruins, na verdade vão ser os nossos pequenos comportamentos diários que a gente tem. Por que não reformar e consertar as coisas, ao invés de botar tudo no lixo, né? Por que eu não vou pegar uma roupa e vou levar na costureira e vou transformar numa outra peça, né? Tem tantas coisas que dá para a gente arrumar. Outra coisa muito importante é a questão das fazer trocas e permutas. Quantos e quantos grupos tem nos Facebooks, nessas coisas todas aí? Os grupos do bairro que a gente participa, os grupos do WhatsApp que não tem sentido nenhum. Por que não puxar essa bandeira? Por que não levantar essa ideia e começar a fazer esse tipo de troca? Uma coisa muito importante é o seguinte: o teu lixo, ele pode ser um luxo para muitas pessoas.
Para muitas pessoas, aquilo que não te serve, muitas vezes, pode ser um sonho de consumo de uma outra pessoa. Então, tu pega um determinado item e tu dá muito mais vida para ele. E isso vai fazer com que tudo isso são coisas que vão nos deixando muito mais conscientes em relação ao nosso consumo. Aqui já falei sobre o consumo. Uma outra coisa que está vindo para ficar, e eu acho que demorou, inclusive, é a questão do uso compartilhado. Eu estava lendo este livro aqui, e é um livro bem atual, é Organizações Exponenciais. Gabriel, será? Acho que deu uma cortada e voltou. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim? O que vocês estão achando dessas dicas que eu estou colocando para vocês? Vocês acham que faz sentido? Me digam quantos de vocês já praticam alguma dessas práticas que eu estou trazendo aqui. Como eu estava dizendo para vocês ali na questão do livro, observe só, o livro diz que empresas como a Apple, por exemplo, né? E mesmo muitas das companhias aéreas, elas estão deixando de comprar maquinários para poder produzir determinadas coisas. Ou seja, tudo está se fazendo a partir do uso compartilhado. Por exemplo, já é comum em São Paulo, por exemplo, o uso compartilhado de helicópteros, de lancha, de carros de luxo, né? Então, isso já é muito utilizado em São Paulo. Mas aí a gente traz para a tecnologia, a gente pode compartilhar servidores, a gente pode compartilhar softwares, né? Às vezes eu preciso de uma ferramenta para poder, por exemplo, fazer uma live como essa com vocês, só que uma ferramenta paga, ela tem muito mais recursos do que simplesmente eu fazer pelo Facebook, por exemplo. Então, por que não se unir com um grupo de empresárias, um grupo de associações que tu faz parte, ou exigir ou sugerir para a associação que tu faz parte, para o condomínio que tu faz parte, de comprar determinadas coisas que podem ser usadas no uso compartilhado. E aí, muitas vezes as pessoas, elas ficam se apegando muito à questão do ego. Mas como é que eu, na minha posição, vou pedir alguma coisa emprestado? Vou fazer uma sugestão de compartilhar, por exemplo, uma ferramenta. O nosso ego não deixa a gente fazer isso, né? Mas a gente precisa parar de dar ouvidos para o ego. É como eu disse, se empresas como a Apple, como empresas aéreas, empresas de grande porte estão fazendo isso, por que nós não podemos fazer? A Aninha está dizendo que pratica. Claudinha, realmente tem algumas coisas que ficam difíceis para a gente, mas fica difícil para a gente porque é novidade. Mas a partir do momento que tu conversa com outra pessoa, e aí a gente consegue disseminar mais essa ideia, a gente vai conseguindo ganhar pessoas mais adeptas a esta nova realidade. E esta vai ser a nova realidade. E essa questão de nós pagarmos por projetos, pagarmos por consumo, por tempo que se usa, é cada vez mais uma realidade, né? Não tem por que eu comprar, por exemplo, como eu dei o exemplo da furadeira, mas vocês podem me trazer outros exemplos aí, né? Por que eu vou comprar uma furadeira se eu faço 2 furos na parede por ano? Então, eu vou alugar uma furadeira. Então, eu vou pedir para o meu condomínio que ele disponibilize isto, uma escada, algumas coisas que não são do teu cotidiano. É claro que quem trabalha com isso como ferramenta precisa realmente dessas coisas, né? Mas tudo é uma questão de mudar o nosso pensamento em relação às coisas e ter a coragem de começar a levantar determinadas bandeiras e trazer novas ideias, né? Há 40 dias atrás, muitas coisas eram impossíveis para muita gente, mas foi goela abaixo, né? Teve que ir goela abaixo de qualquer jeito, tu gostando, tu querendo, tu sabendo ou não, né? Então, isso é muito importante, são tendências
que vem realmente para ficar. Essa questão de nós pararmos de comprar e alugarmos as coisas, de pagar por aquela fração de tempo em que se usa, né? Deixa eu ver o que a Noeli disse sobre as roupas. Tenho muitas, bem antigas, lindas e maravilhosas. E isso, exatamente. Quando a gente baixa, Noeli, os roupeiros e troca as roupas de estação antes de ir às compras, a gente observa o quanto de coisa que a gente tem. E se tu tem itens ainda de boa qualidade que mesmo assim tu não utiliza, tu pode alugar, né? Tu pode disponibilizar para essas empresas que estão adotando esse tipo de negócio agora, né? As startups que estão fazendo esse tipo de negócio. Um negócio muito rentável. Às vezes uma coisa que para nós é assim, nossa, isso não vai dar certo, é porque a forma e a maneira como a gente enxerga. O ano passado, quando eu estava no Gramado Summit, uma feira de startups lá em Gramado, eu vi uma startup que ela alugava casaco. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, mas que ideia, alugar casaco. O que é alugar um casaco? Fiquei pensando. Aí eu fui conversar com a menina que tinha inventado esta ideia, este conceito. Ela disse assim, nós recebemos aqui em Gramado turistas do Brasil inteiro. Tu acha que uma pessoa que mora no Ceará, por exemplo, ela nunca mais ela vai voltar aqui? Por que ela vai comprar um casaco de pele, vai comprar um casaco grosso, se lá onde ela vive, a média, por exemplo, é 35, 40 graus? Eu disse, realmente faz todo sentido. Então, o que é isso? É uma mudança de mindset da nossa cabeça, de achar que algumas coisas não são adequadas, que não são possíveis. Ó, o Paulo está dizendo que tem uma assinatura de Spotify e compartilha. Exatamente. Aqui eu também tenho, mas no caso compartilho com os guri, né? Mas de qualquer forma, enfim, o Spotify, por que não compartilhar uma licença do Zoom? Por que não compartilhar licença de, daqui a pouco, uma ferramenta que faça mapa mental? Enfim, né? Arquivos, servidores na nuvem e tantas outras coisas. Tem muitas e muitas empresas que já estão compartilhando as suas equipes. Ela monta uma equipe e compartilha a equipe. Porque daqui a pouco eu não preciso ter um especialista de uma pessoa, por exemplo, que saiba editar vídeos. Eu edito vídeo todos os dias? Não, eu vou fazer isso de uma forma esporádica. Então, eu posso compartilhar isso, esse tipo de conhecimento e esse tipo, inclusive, as equipes. Então, eu queria trazer esses conceitos para vocês, em relação que a gente precisa ter mais consciência em relação àquilo que se compra, aquilo que se gasta, o quanto de participação que a gente pode ter de uma forma muito mais produtiva e colaborativa na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho, mostrando esses conceitos dentro da nossa casa, porque nós seremos os responsáveis pelos tipos de pessoas que vamos formar. No final das contas, os nossos filhos, eles não fazem o que a gente diz, eles fazem o que a gente faz. Então, o nosso comportamento, ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo. Gostaria que vocês olhassem para essas sugestões com carinho, a começassem a aplicar uma, depois testa outra, começa a considerar que daqui a pouco isso possa ser uma tendência e que eu realmente precise mudar alguns comportamentos para que eu possa ter uma vida mais tranquila, que é necessário, sim, eu conhecer a minha vida financeira, porque só eu conhecendo ela é que eu vou conseguir tomar as medidas necessárias e descobrir daqui a pouco por que o meu cartão reduziu 50%, 70%. Será que eu andava tanto de Uber? Será que agora eu não vou sugerir para os meus clientes de fazer mais reuniões online? Será que eu preciso tanto ir 8, 9, 10, 15 vezes num restaurante por mês? Então, olhar para esses conceitos, trazer se adaptar a essas novas formas de se viver, porque é isso que a gente vai viver nos próximos dias. Muitas coisas serão adaptadas, muitas pessoas vão ter que mudar de emprego, muitas pessoas terão que adquirir novas habilidades, e isso, consequentemente, vai afetar o nosso bolso. Então, se a gente procurar nos unir,
com certeza a gente vai conseguir passar por essa e sair cada vez mais forte. Porque precisamos, a única coisa que a gente tem da certeza é a mudança, certo? Já estamos quase a 1 hora aqui, né? Se vocês tiverem algumas perguntas, eu estou à disposição. Se não, vai ficar os meus contatos aqui, vocês podem me seguir no Instagram. Lá eu coloco bastante conteúdo a respeito desses itens que eu abordei. Eu acredito que quando a gente assume o controle da nossa vida financeira, a gente consegue ter liberdade. E liberdade, para mim, é a coisa mais importante. É a liberdade de eu poder escolher o que fazer, o que comer, onde trabalhar, né? Enfim, ter a liberdade de poder fazer as minhas próprias escolhas. Tá certo? Temos algumas perguntas? Acho que não, né? É isso, pessoal, então. Foi um prazer, obrigada pela presença de vocês que estiveram aqui me ouvindo, certo? Um abraço para vocês. Pronto, Paulo finalizou lá.